Seja muito bem-vindo a mais um Rolê e Receita. Hoje, na minha mesa, uma das maiores referências do país em jornalismo gastronômico. Uma pessoa que conecta gastronomia, jornalismo e boas experiências à boa mesa. É com muito prazer que a gente recebe Luciana Barbo. Obrigada pelo convite. Vai ser ótima essa conversa. É isso, Lu. Então, assim, a gente, né, tem um prazer de te receber aqui. Como eu disse, já são mais de 20 anos. Eu acho que você foi a primeira pessoa em Brasília, né, que trouxe alguma coisa nesse sentido de review, né, de mostrar os restaurantes, de mostrar até as técnicas, vinhos também, né, abraça essa parte da gastronomia. E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, né, de quando a gente te apresenta como referência em Brasília, você se sente mais à vontade quando a gente fala de gastronomia, de jornalismo, ou dessa conexão que você faz entre as pessoas e os restaurantes, por exemplo? Eu acho que é tudo junto, né. Eu me sinto uma comunicadora mesmo da gastronomia, acho que tem um papel muito importante para o cenário, não só local, mas nacional. Acho que meu nome hoje já é conhecido fora de Brasília, né, são mais de 20 anos de trajetória. Uma trajetória que começou meio sem querer, assim, eu não estudei jornalismo para fazer gastronomia, eu estudei jornalismo para escrever sobre moda, sobre comportamento, beleza, mas sempre gostei de comida, né, então Uhum. a gastronomia ela tá na minha vida desde muito cedo, desde criança, e eu me sinto uma comunicadora da comida, vamos dizer É assim. legal. A gente sabe que hoje está muito versátil, né? A gente tem muitos modus operandes, vamos dizer assim, de entretenimento na internet sobre gastronomia. E é muito legal como você, né, você veio do jornalismo ali e você começou numa época que a gastronomia não era uma modinha assim, né? Não tinham muitos blogs, não tinham muitas coisas, né? Assim, além do jornal ali da crítica gastronômica, né? E como que que momento da sua vida que você se identificou, que você falou, não, agora o jornalismo juntou com a gastronomia e agora a gente vai seguir por esse caminho? Então, o ano era 2004, eh, e eu já tinha feito pouquíssimas coisas sobre comida, pouquíssimas matérias, mas rendendo a colunista que trabalhava, no jornal que eu trabalhava na época, a titular da coluna de Sim. gastronomia, Thalita. Então, às vezes, ela saía de férias, precisava ali ainda apurar uma nota, apurar uma matéria no restaurante. Um bom jornalista escreve sobre tudo, né. Se você me der uma matéria aqui para falar sobre PCA, eu vou falar, porque a gente aprendeu na faculdade a ter esse jogo de cintura, de se adaptar e escrever sobre qualquer coisa, porque a notícia, na verdade, é o seguinte, é você contar uma história, né, isso é a notícia. E você apurar aí os fatos e escrever uma matéria, escrever uma história. Então a gente se adapta. E aí eu fiz algumas coisas, só que eu sempre gostei muito de cozinhar, e eu sempre gostei muito de, viver a vida da cidade e aceitar os convites e conhecer pessoas e transitar nos mais diferentes ambientes. E na época no jornal eu fazia as matérias sobre cultura, sobre moda, então eu já Uhum. gostava de transitar, já era uma pessoa que já tinha ali, né, as minhas fontes, já era conhecida no mercado e gostava de cozinhar. Então quando a Thalita resolveu largar o jornalismo, ela falou assim: "Eu acho que quem tem que assumir essa coluna é a Luciana, é a cara dela, a gente vai para casa dela na hora do almoço, em 20 minutos ela faz uma massa maravilhosa, então, assim, é ela que tem que tocar isso, porque ela gosta de comida, ela já entende alguma coisa de comida, já também conhece já alguns chefes, alguns donos de restaurante, porque já me rendeu aqui em Uhum. algumas ocasiões. E aí foi, e aí começou isso, né, e é uma coisa que eu falo, eu acho que eu nasci para fazer isso. É muito mais do que uma profissão, é uma paixão para mim. Sim. Eu tenho um extremo amor por esse segmento. Eu começo a falar já começo gente, eu já começo a ficar, Emocionada. sensível, emocionada, porque
Tem uma coisa da minha infância que é Uhum. muito são fatos muito importantes aí dentro desse contexto, que é o fato do meu pai me levar pra feira. Meu Que pai, eu era legal. pequena, eu era Sim. criança, A feira é onde começa tudo, é né? A onde gente que começa é tudo. cozinheiro, a gente sabe, É, assim, aquele sábado no Ceasa não tem preço pra gente, sim. né? E Tem... meu pai me acordava cedo no sábado e me levava para o Ceasa, ou para a Feira do Guará. E tudo que tinha de diferente, ele me dava para cheirar e ele me dava para comer. Então hoje, se eu tenho esse paladar que é super apurado, né? Eu estudo vinhos, cafés, cervejas, e se você bota um prato aqui na minha mesa, aqui na minha frente, eu sei quais ingredientes, quais temperos foi usado só de cheirar e de provar. E poucas pessoas têm e poucas pessoas, inclusive, que escrevem e que, inclusive, falam na internet sobre comida, não têm esse background Uhum. de ter essa percepção de aromas, sabores, combinações e técnicas que eu tenho. E isso não começou quando eu tinha 28 anos, começou quando eu tinha 5 anos de Sim. idade. Então eu costumo falar que talvez meu pai tenha recebido um sopro no ouvido dele, Uhum. falando assim: "Leva essa menina, porque essa menina É o talento é dela o é que esse, né? ela é o talento que ela vai desenvolver". Então é isso, assim, porque a comida para mim é muito mais do que, uma fonte de energia, né. É muito mais do que isso, é experiência, é percepção, você come um prato, você lembra da sua avó, você come um outro prato, você lembra de uma viagem que você Uhum. fez há muitos anos atrás, um aroma te traz, né, a lembrança de um lugar, de uma Uhum. pessoa especial, então Tem hora isso que a para gente sente mim até o gosto na boca, né? até o Dependendo. gosto na boca. Então assim, às vezes eu falo, dou como exemplo o filme Ratatouille. Sim, Que foi genial a forma como eles construíram a representação do sabor e a representação da combinação dos sabores. sim. Então, naquela hora que o ratinho pega a fruta com o Uhum. queijo e E vai aí explicar pro irmão, né, põe que e tá vai comendo explicar papelão ali, né? exatamente. E aí acontece Ah, eu aquela até arrepio aqui. explosão, assim. É a representação, acho que mais fiel, porque é difícil Ah, descrever sabores, é difícil. Mas acho que foi a representação que eu vi até hoje no não, cinema, aquele filme é enfim. perfeito. Todo mundo que estuda cozinha, gastronomia, curso técnico, enfim, não só a faculdade de gastronomia, como outros, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é assistir esse filme e com esses olhos, né? Porque eu já tinha assistido o filme quando eu fui estudar cozinha, e aí quando botou lá e a professora falou assim: olha. Olha com outros olhos, olha com os olhos técnicos da cozinha. O filme vira outro, né? Sim, total. Esse filme é genial, assim, É, eles tiveram a consultoria do Thomas Keller, né, sim. que é um grande chefe, e para construir essa narrativa, né. Então é uma obra-prima que eu falo, é o Ratatouille. Parece que é um filme para criança, mas na verdade não é, é um filme para todas as idades e que retrata bem o que é a gastronomia realmente, né. Uhum. Então eu costumo falar, e eu acho que o slogan do filme é o que eu costumo dizer para todo mundo pode cozinhar e todo mundo pode comer bem. Sim. Agora, para você comer bem, você tem que ter certas percepções e também não se deixar levar por qualquer opinião, né? E que a gente hoje vê que a internet está cheia de opinião e muita gente fala sobre gastronomia por um viés muito próprio. E às vezes a Eu acho que tem muita pessoa vaidade, né, Lu? Assim. tem. Esse mercado é um É. mercado de extrema é uma briga de egos o tempo inteiro, não só de chefes, de donos de restaurante, mas Uhum. também agora com essa leva de influencers e blogueiros e Uhum. enfim. Mas o que eu costumo dizer é que, assim, para você falar sobre qualquer coisa, você precisa ter propriedade, né. Então, porque aí você deixa de ter uma narrativa que é uma opinião pessoal e você trabalha com dados, com fatos e na gastronomia com técnica. É, e com embasamento, Com né? embasamento, exatamente. Né? Então, construir autoridade, nesse mercado, nesse segmento, é uma coisa para poucos, porque muita gente quer aparecer, muita gente quer ser convidado, Uhum. muita gente quer fazer projetos com grandes empresas, mas pouca gente quer estudar. É verdade. Eu acho que isso que você falou é muito importante, porque com esse boom, igual você falou dos influencers, né?
e eu me incluo no meio deles, e foi exatamente isso. Quando eu percebi o rumo que estava tomando, entendeu? Até o meu próprio trabalho, eu tive que dar uma desviada no foco do hambúrguer na veia para Uhum. eu conseguir construir a minha autoridade. Para não ser mais uma página que começou aí, bombou sei lá quantos mil seguidores, daqui 2, 3 anos você vê o cara já tá em outra, né? Você pode ver que essa galerinha que fez, eu tiro mais pelas hamburguerias, né? Mas que fez os restaurantes e tudo, só quem ficou realmente é quem tem consistência. As páginas ainda existem, mas eles já estão indo para a loja de calçados, para a loja de eletrônico, entendeu? Porque eles, enfim, é um trabalho de publicidade, a gente respeita, entendeu? Mas é só aquilo. A gente não pode comparar a pessoa que tem um embasamento de gastronomia, de técnica, de processo e até entende o lado do próprio restaurante, porque a gente tá dentro da cozinha toda hora, né? Sim. Então a gente entende muitas vezes e tem coisa que não tem necessidade de ser passado no vídeo, tem coisa que você pode dar um feedback e a vaidade das pessoas tem superado isso, né? Ao ponto das pessoas acharem bonito falar mal de um estabelecimento, sendo que lá tem um monte de família que depende daquilo, às vezes um funcionário novo, um chapeiro que está no aviso prévio, né? Essa parte é bem complicada, né? Sim, eu já fui muito criticada, de pessoas falarem assim: "Ah, mas a Luciana só fala sobre o que ela gosta". Realmente, assim, não cabe a mim destruir um restaurante, não cabe a mim, eh, detonar um restaurante, sabe, fazer uma má fama de um restaurante. Eu nunca fiz, essa cobertura gastronômica para isso. A minha missão é contribuir para o aperfeiçoamento do mercado. Então, se Uhum. eu vou a um restaurante e ele não está à altura do que eu espero para poder divulgar, eu vou conversar com o dono e falar: olha, isso aqui não foi legal, isso aqui não foi legal, eu acho que você Perfeito. pode ajustar esse prato, eu acho que o seu atendimento está assim, assim, assado. Acaba que assim, o cara ganha uma consultoria comigo de Sim. graça. De graça. Eu É. poderia vender esse produto, Uhum. mas eu dou de graça. E aí, beleza, vou uma outra vez e se for massa, se tiver legal, eu vou e falo. Agora, existe, claro, muito ego. Então, e a gente sabe que uma treta na internet gera muito mais alcance e muito mais engajamento do que, Uhum. às vezes, você fazer um vídeo super elaborado sobre um restaurante, contando a história do restaurante, a história do chefe, a história daqueles pratos que estão ali. Às vezes, se você detonar o chefe, dá muito mais engajamento. Então, as pessoas também estão acostumadas com isso, querem alcance, querem autoridade, acham que Uhum. detonar um restaurante vai trazer autoridade para ela, porque mas muitas vezes a pessoa não sabe nem comer, como é que ela vai falar mal de um restaurante? Porque ela foi lá uma vez e de repente o atendimento demorou, ou o prato não veio como, sei lá, a carne estava dura, vamos botar uma coisa assim. Porque uma Uhum. coisa é você avaliar uma carne que está dura ou mole, outra coisa é você avaliar um prato que tem uma história, que tem uma técnica correta de Uhum. se fazer e que está bem ou mal executado. Exemplo disso, risoto. Uhum. Toda casa em Brasília serve risoto. Aliás, Brasília é a cidade do filé com risoto, né? Sim, É o que faz total. sucesso em Brasília, restaurante de filé com risoto. É. Mas eu, por exemplo, não como risoto na rua mais. Só se for num restaurante Sim. especializado italiano e que eu acho que vale a pena. Eu faço risoto na minha casa. Por quê? Porque as pessoas vendem um arroz empapado ao invés de um risoto. Mas quem sabe avaliar isso? É, fora do ponto, Fora do às vezes ponto. cozido ali sem até um caldo, né? Um negócio É, no próprio. engrossa o risoto ou dá aquela cremosidade para o risoto com creme de leite, não é com a técnica correta do risoto. É esse Então, texto assim, mesmo. mas aí vai um influencer lá que não sabe nem como se faz um risoto e vai dizer se o risoto é bom ou ruim? Não, e assim, Bom ou ruim para quem? não tem uma informação, né? Você passa deixa de fazer um infotenimento ali, que acaba que você tem um pouco de entretenimento ali, mas você tem que passar uma informação verídica e embasada, igual você falou, né? Então, e aí fica um negócio muito vazio, né? Fica assim, para quem não entende, né? Para quem assiste ali e tudo, né? Eu acho que isso é até um desserviço para o mercado, né? Exatamente. Eu sempre achei essa crítica vazia, essa crítica egóica, como um desserviço para o mercado. Eu sempre quis fazer o contrário. Uhum. Então, sempre conversar para que a base seja fortalecida, a base seja
esclarecida e que trate de ali moldar melhor o seu negócio, né? No caso de um dono de restaurante. Porque essa crítica pela crítica, para mim, não faz sentido. Ah, eu nunca critiquei em nenhum lugar? Não, já critiquei. Já critiquei. Mas não é detonar. Não é falar assim, ah, esse lugar não vale a pena, nananã. E quando eu critico com embasamento. Ano passado mesmo, eu fui a um restaurante, a um bar japonês, que estava todo mundo falando, ai, maravilhoso, não sei o quê. E eu cheguei lá e além da comida estar péssima, eu dei um feedback para a atendente, porque ela pediu. Eu não estava lá como jornalista, eu tinha chegado de viagem, estava super cansada, queria comer alguma coisa num domingo às 9h30 da noite, 9h20 da noite, Que e já é fui parar. difícil em Brasília, né? Já é difícil em Brasília achar uma coisa legal aberta. E fui com com a minha filha. E aí, não me apresentei, não falei quem eu era, entrei, pedi a comida, comi. Todos os pratos tinham defeitos. E tinham defeitos graves. Porque quando é defeito leve, você releva, entendeu? Eu tô ali com fome e tal. Não, tem coisa que não é porquê. É igual, às vezes eu dou um exemplo, eu vou mostrar um hambúrguer aí você morde e tá com pão frio, por exemplo. Isso Sim, é uma coisa desnecessária, é um detalhe pequeno que eu consigo falar, ô, esqueceram de chapear o pão ali. Mas não é nada que vai alterar o sabor, não é nada que vai alterar a aham, textura, né? Então, eu acho que essa parte é muito importante de você ter essa base, entendeu? Para você saber o que você tá falando. Porque senão vira exatamente. só palpite, né? Sim, e aí quando a atendente pediu a opinião, eu falei assim, olha, esse prato aqui tem esse defeito, esse prato aqui está com esse defeito, esse aqui com esse defeito, esse aqui com esse defeito. E eu já tinha pago a conta. Ou seja, eu não estava ali Uhum, pedindo nada para ninguém. E aí ela levou esse feedback para a cozinha, que uhum. inclusive fica na área do salão ali, Sim, a cozinha cozinha aberta. integrada. E os caras na cozinha começaram a me xingar. Começaram a falar alto, começaram a falar assim: "Ah, esse povo vem comer 9h30 da noite, vem ainda encher o saco". É complicado, Gente, né? isso além de tudo, não é que é falta de respeito comigo, é falta de respeito com qualquer cliente, eu estava ali como cliente. E aí na hora que eu passei Uhum, para pegar meu carro, eu tive que passar pelo salão, pela cozinha. uhum, E eu olhei para eles e eu paguei um sapo, e paguei o sapo não como colunista. uhum. Não como jornalista, como autoridade, mas como uma pessoa, um cliente. Falei: "Vocês precisam respeitar o cliente de vocês e a opinião do cliente de vocês". Até A porque foi, comida foi vocês que pediram, né? sim, e Então, a assim, eu as só dei o pessoas. feedback porque a atendente me perguntou, porque eu nem ia falar. Mas é isso e isso. E aí eles olharam pra mim como se falassem assim, um até chegou a fazer um gesto do tipo assim, ó, tipo assim: "Vai Uhum, embora". Aí eu falei quem eu era. E aí quando eu falei quem eu era e por que eu estava dando feedback, que eu tinha total conhecimento para dar esse uhum. feedback, eles abriram um olho desse tamanho. É isso, a gente às vezes tem que dar umas carteiradas de vez em Aí eu quando, né? falei: "Eu não tô pedindo nada para É. vocês, minha conta tá paga, eu não pedi desconto, eu não pedi nada. Vocês pediram feedback, eu dei. Agora eu não acho justo eu ser escorraçada, eu ser maltratada dentro de um restaurante. Não é porque eu sou Luciana Barbo, eu sou Não, uma qualquer um. cliente". E assim, eu não sei qual é o intuito de um restaurante desse que orienta o colaborador ali para pedir um feedback, entendeu? E as pessoas em Brasília são acostumadas a não, vamos dizer assim, todo mundo vive de aparência, né? Sim, Brasília é a cidade com índice de dublê de rico ma- mais alta do país. Então, assim, o pessoal tem muito disso. Então, eles pedem o feedback. Eu acho que na intenção da pessoa falar, ah, não, foi tudo certo. Porque mesmo se a sim, pessoa não gostou, tem gente que só não volta. E esse, pra mim, é o pior cliente. Entendeu? Então, assim, teve uma oportunidade e falta de gestão também, né? Do feedback chegar na cozinha e aí o chefe da cozinha, ou o maître ali, né? Permitir, né? Que isso chegue até. Porque a gente sabe, a gente da cozinha sabe que às vezes fica descontraído ali dentro da cozinha, né? Não que eles não poderiam falar, cada um fala o que quer, né? Falar até uhum. papagaio fala, mas é, Mas falar alto eu para chegar na mesa do cliente, né. intencionalmente, então é muito complicado isso, né? Porque você foi de boa vontade ali, dar a sua opinião, entendeu? Que é uma opinião que, né, dentro desse contexto, é igual você falou, vale até dinheiro, e você recebe isso de troca, então, assim, é complicado, né? Porque você vai. E se você compartilha isso na internet,
ainda tem pessoas que tomam partido pro lado do restaurante, né? Ah, mas Exatamente. também você foi no domingo à noite, mas também, né? Como se isso fosse alguma justificativa, né? Nesse caso, a minha vontade era ter feito uma série de stories. E a minha filha falou assim: mãe, você tá nervosa. Então, assim, aí eu falei: não vou fazer. E aí depois eu vi um outro influenciador falando bem do lugar e já tinha algumas pessoas Uhum, falando mal e eu fui lá e dei minha opinião sim, no post de outro influenciador. E várias pessoas estavam lá concordando comigo. sim. Então, assim, eu não busco detonar nenhum tipo de lugar, por mais simples que seja. As pessoas também acham que eu só vou em restaurante caro. Não. Eu vou em todos os lugares. Desde o pastel de feira, Uhum, comida. Um lugar que eu adoro ir é no Come em Pé, lá na Feira da Ceilândia, uhum, comer comida rabada, sim. Mocotó. mocotó, é uma delícia. Então, assim, eu vou em todos os lugares. Agora, eu tenho critérios. Uhum, E os meus critérios são, independentemente se é um sanduíche que custa R$ 10, um pastel que custa R$ 10, ou se é uma refeição que custa 600, precisa estar adequado ao valor que está cobrando. Então, tem restaurantes em Brasília que eu também não vou, porque eu acho que não, para mim, não agrega nada para o meu público. sim. O meu público, eu sei exatamente quem é o meu público. O meu público gosta de comer. O meu público não vai em restaurante pelo preço, ele vai pela experiência. Então, assim, eu não tenho, no meu público, gente que, se eu postar um jantar que custa R$ 1.000, não vai ter gente nos meus comentários enchendo o saco. Ai, porque é muito caro. Ai, porque não sei o quê. Não, porque os meus seguidores sabem que se eu estou indicando um jantar que custa R$ 1.000 é porque Uhum, vale. Então, nesses 20 anos, eu acho que eu consegui construir uma autoridade e uma credibilidade, que é o mais importante, e as pessoas, elas vão aonde eu indico, porque elas sabem que se chegou na ponta, se a informação chegou até elas, uhum. é porque eu realmente Tem uma estou assinando responsabilidade, né, embaixo. naquela. E aí, eu acho que isso, JP, não tem a ver com a pessoa me pagar ou não Total. para fazer esse trabalho. Eu acho que tem a ver com ética. E Uhum, aí, a ética que a gente aprende na faculdade é uma, a ética da vida real é outra, sim. né? Então, a ética da faculdade é: ah, você não pode ser convidada porque você vai ter uma visão enviesada, porque a pessoa te convidou. É como se Não, fosse. a pessoa me convida, eu aceito o convite, mas eu não tô prometendo Como para se ela fosse que eu parcial, vou. né, pro lado da Eu não pessoa. tô prometendo para ela que eu vou falar bem dela. Uhum, Não tô prometendo nada. Eu vou lá conhecer. Se eu gostar, se eu achar que vale, ganha um espaço. Se não, não vai ganhar. sim. E isso, para mim, é uma coisa que é inegociável. E eu já deixei isso bem claro várias vezes. Para mim é inegociável. Se é ruim, não vai entrar. O que a gente vê por aí, e principalmente alguns perfis que cobram para fazer, Uhum. é que não tem o critério da escolha. Eu acho que hoje quem faz um trabalho consistente, eu já fui muito criticado também por isso, pela questão de no hambúrguer na veia não ter nada falando mal de ninguém, vamos dizer assim. Mas eu sempre segui uma máxima. Semana passada estava aqui o Tadeu do canal Rango, que é uma das minhas maiores referências, e eu aprendi com ele que no meu conteúdo eu só quero boas experiências. Eu não quero que ninguém entre lá para ficar vendo más experiências, polêmicas, essas coisas. Apesar de que a gente ainda tem que lidar ali, igual você falou. Você comenta às vezes num outro post, e em um outro post, né, por falar talvez a verdade, ou por talvez colocar uma coisa que você tem um embasamento técnico para estar falando ali. É como se as pessoas se doessem, né? Compra barulho até do restaurante sem nunca ter ido. Eu lembro Uhum. aquela situação do vinho do Peramanca, Sim. entendeu? Que teve um grupo de jovens, entendeu? Que pediu o vinho errado e tudo. E aí eu lembro que você comentou que falou assim: primeiro que a pessoa não sabe beber vinho, né? Porque se soubesse, o mundo inteiro sabe que o Peramanca é um dos vinhos mais famosos aí, né? E tudo. E caros. Então ninguém pede um Peramanca sem querer ali, né? Então. Eu acho que nesse caso desse post, inclusive, Uhum, quando eu saio da minha bolha, aí é o que eu vejo o que que a internet é.
Sim. Porque o meu comentário nesse post específico foi numa matéria do Globo, né? Então, o Globo postou a história e eu falei, gente, eu falei assim, se essas pessoas tivessem um mínimo de conhecimento do mundo do vinho, saberiam que esse vinho é muito caro, ele não poderia custar o que elas estavam achando que custaria. Elas teriam, se elas soubessem um pouco sobre o mundo do vinho, elas não teriam passado por isso. Então, assim, e sem aí contar as que o pessoas. valor tava lá, né? Elas que olharam o Elas número que de olharam. zeros Isso. diferente. Mas Então, eu, por exemplo, se eu chego num restaurante e vejo peramanca a R$ 135, eu vou falar assim: o que está acontecendo? Esse vinho é falsificado. Porque uhum. eu sei o valor que tem um peramanca. Mas assim, aí as pessoas achavam, outros, né, seguidores começaram foi uma explosão, porque uma pessoa começa a falar mal de você e parece que vem aquele efeito manada, né? Aí todo mundo Uhum. me chamando de arrogante, me chamando disso, daquilo. Eu falei, gente, eu só fiz uma observação que se fosse uma pessoa que tivesse um conhecimento de vinho, jamais Uhum. acharia que esse vinho custaria só isso. É porque o Não é vinho, nada às vezes, demais, não o foi um vinho, às comentário nada vezes, ele demais. tem, ele tem um pouco mais desse conhecimento técnico, o vinho tá desmistificando isso ainda, Sim, mas ele ainda tem todo esse métier. Mas é sim. a mesma coisa de você sentar num restaurante e o cara falar assim, ó, uma garrafa de Black Label custa R$ 30, R$ 29,90. Você vai falar, Entendeu? não, não Ninguém. custa. Entendeu? Eu já Então. escapei, inclusive, aqui em Brasília, de uma Uhum. armadilha, de um sommelier. Fui num restaurante e eu tava tomando um vinho um vinho português na faixa ali de uns 90, R$ 100. Isso deve ter uns 5 anos ou mais. E aí, quando a gente foi pedir a segunda garrafa, a gente tava num grupo grande. Uhum. O garçom falou assim: olha, não tem mais esse vinho. Aí eu falei assim: qual outro você me indica? É lógico que se eu tô perguntando qual outro você me indica, é para você me indicar um vinho na mesma Próximo, né? faixa ali de preço, né? E o cara veio com uma garrafa e ele me apresentou a garrafa. Posso abrir essa? Aí eu falei: se você me vender essa garrafa pelo preço da que eu estava tomando, você pode abrir agora. Ele me olhou assustado. Eu falei assim: você acha que eu não sei quanto custa um Chateauneuf do Pape? E aí ele me olhou assim, então ele agiu de má fé. Sim. Ele foi Mesa grande, mesa né? grande e tal, mas era uma garrafa de vinho que custava R$ 600, no Uhum. mínimo naquela época. Então, eu acho que é isso. As pessoas também precisam ter um pouco ali de conhecimento, às vezes para não serem enganadas. Uhum. E é uma coisa que eu prego. Gente, você quer ir no restaurante? Gasta bem o seu dinheiro, sabe? Eu não falo de restaurantes e não quero indicar os melhores lugares, não é para ser elitista, não é para ser para escorraçar outros lugares. Não, é simplesmente para indicar o que realmente vale a pena. Porque eu também sou trabalhadora. Uhum. Além de fazer hoje esse trabalho de divulgação de restaurantes e tal, eu sou CLT. Eu Uhum. trabalho num banco, numa corretora de seguros dentro de um banco. Uhum. Então, eu sou CLT. Eu tenho meu salário ali. Então, eu sei quanto custa comer fora. Eu não sou convidada. Eu não chego dando carteirada em restaurante falando assim, eu vou sentar aqui, vou comer e não vou pagar. Eu só saio de casa. Se eu não tiver sido convidada, eu saio de Uhum. casa com dinheiro para pagar a minha conta. Sim, Não acho que total. ninguém tem obrigação de me dar. Não, e eh, sempre foi assim, e né? sempre foi assim. E é Na por isso que verdade, também o meu nome é. circula num bom patamar ali de, Uhum. de credibilidade. Mas eu sei quanto custa comer fora. E eu valorizo o meu dinheiro. Então eu não quero dar R$ 100 num prato de massa, que é uma porcaria. Assim como eu acho que o meu seguidor também não vai querer. Uhum. Mas tem gente que se faz de besta e dá dinheiro para restaurante que realmente não vale a pena, porque é modinha, porque você quer Uhum. ser visto naquele lugar. Às vezes a comida não vale a pena. O Hoje a gente atendimento tem a não vale a história do pena. hype, né? Então Ah, tá. porque é o hype. É, Ai, né? porque fulaninho falou. Mas quem é fulaninho? Fulaninho sabe comer? Então as pessoas seguem, assim, Uhum. algumas dicas que eu fico assim, gente, Pois é. você gastaria esses R$ 200 tão melhor em outro lugar? Aí E é. aí, e Ah, cliente reclamando. Ai, porque eu fui no restaurante. Isso aqui. Tá, se me seguisse, não tava passando né? por isso. Isso aí foi legal. Uma vez eu. Tem uma menina que tá fazendo conteúdo agora, chama Dicas da Ruiva.
E ela tá fazendo bem publicidade, tá fazendo inclusive loja de material de construção, mas ela, desde o começo ela sempre fez propaganda, né? E aí ela tava em Cabo Frio, teve um problema numa hamburgueria e falou: olha, não sei o que. Eu falei: tá vendo, velho? Não pede a dica pro especialista. Se tivesse me falado, eu conheço uns 4 casos aí em Cabo Frio que eu podia te indicar. Então, assim, brincadeiras à parte, Uhum. a gente sabe o quanto essa credibilidade custou pra gente chegar nesse ponto Total. das pessoas procurarem a gente, né? Porque se as pessoas e as casas procuram a gente, né? Eu tive muito isso quando hoje em dia o Hambúrguer na Veia tá num outro rolê, a gente ainda faz algumas publis, algumas coisas assim, mas não é mais o principal, né? Quando deu o boom das hamburguerias, que a gente Uhum. fazia muito. E eu lembro que no começo do Hambúrguer na Veia, até por eu não ter tanta autoridade na internet, eu não cobrava para fazer as coisas dos lugares. Eu ia, muitas vezes as pessoas não deixavam a gente pagar, porque estava fazendo uma divulgação ali, mas era um trabalho muito mais assim de informativo, Uhum. né? E aí, quando você começa a ganhar relevância e tudo, aí parece que o negócio separa, né? Então, assim, tem as pessoas que adoravam quando era de graça, aí você começou a cobrar, sei lá, R$ 100 para pagar sua gasolina, aí a pessoa já acha que não vale mais a pena, né? Ou seja, a gente tem que trabalhar a troco de um prato de comida, né? E como se as pessoas achassem que sanduíche paga conta de luz, né? E aí, eu tenho um pouco de história para contar sobre isso, Uhum, porque, quando eu comecei, eu era funcionária de um jornal. Então eu estava ali para fazer meu trabalho, o jornal estava ali pagando as minhas contas, certo? sim. Depois fui para a CBN, né, aí eu comecei em 2004, lá no Hoje em Dia, escrever sobre comida, entrei lá em 2002, 2004 comecei a escrever sobre comida, 2008 a CBN me chamou para estrear, né, fazer a abertura do CBN Sabores Brasília, que na época só tinha no Rio, o CBN Sabores Rio, que era a Danúzia Bárbara, finada já, Uhum, Danúzia Bárbara que fazia. E aí eu comecei, na CBN. Eh, então, quando eu comecei na CBN, meu nome ganhou um boom, assim, teve uma relevância muito grande. Só que, assim, como eu já tinha ali, estava contratada, não sei o quê, eu não precisava me preocupar em cobrar de lugar nenhum, porque eu estava sendo paga pelo jornal e pela CBN para fazer uhum, aquilo ali. Quando eu saí do jornal, que aí eu fui trabalhar no Sebrae, então aquilo, eu também fiquei ali fazendo a CBN também, que quase nunca era remunerado, uhum. né, a gente dependia de patrocínio para eu poder ser remunerada na CBN. Eh, e aí eu continuei fazendo, porque eu tinha ali o meu salário, pagando as minhas contas. Em 2017, a coisa mudou, porque aí eu saí do Sebrae, continuei na CBN, mas assim, Uhum, remuneração muito esporádica, uhum, bem esporádica. E aí eu falei: "Bom, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro com o que eu tô uhum, fazendo, e vamos ver se eu consigo". E foi difícil, foi difícil. Porque assim, enquanto estava sendo de graça, tá todo mundo querendo. uhum. Mas na hora que você precisa pagar, ou que você faz, que você precisa remunerar esse trabalho, as pessoas correm de E você. e é E muito aí engraçado, né, porque as pessoas, te procuram, aí você fala que tem um mínimo de custo ali, né, de edição, de tudo, né, às vezes muitas vezes a gente, né, eu tenho certeza que você também, a gente só cobrou o valor ali para pagar um combustível, para pagar, sabe, o sim. básico ali, e aí, a pessoa que acreditava que te procurou, porque se te procurou é porque acha que você tem alguma relevância e quer que você valida o produto ou o restaurante deles. Sim, E aí, a partir do momento que ela tem que arcar com o financeiro ali, parece que toda essa credibilidade some, né? é. E aí o que me incomoda mais recentemente é que, não me contrata, mas aí contrata o tal do influencer lá que tem não sei quantos mais 1000 seguidores do que eu, Uhum, mas que vai dar um boomzinho ali na hora, né, no dia, 2, 3 uhum, dias, uma semana depois, e depois a galera vai sumir. Por quê? Porque muitas vezes esse perfil, ele não conversa com o público daquele restaurante. Então a pessoa vai uma uhum. vez e ela não volta, porque ela acha caro, porque ela não entende o conceito do restaurante.
É porque queria só tirar a Ou fotinha pra porque só postar queria ali, ir né? tirar uma foto, tomar um drink, Uhum. ficar ali enrolando 3 horas no restaurante para tomar um drink e comer uma entrada, e não vai voltar. Então, quando eu falo do meu público, que eu conheço muito bem, e que são funcionários públicos, que Uhum. são diretores de empresa, que são donos de restaurante também, empresários, e que são pessoas que gostam de comer, quando eu indico um restaurante, a pessoa vai 5, 10, 15 vezes no restaurante. Ela fala, aquele às vezes se torna o restaurante favorito dela. Ela vive lá. Então é diferente. É uma coisa muito mais a longo prazo, mas é uma construção feita com autoridade. Sim. Não é qualquer E lugar não que é eu só indico. sobre a comida, né? É sobre o atendimento, sobre o Exatamente. ambiente. E aí o dono de restaurante ainda tem que lidar com outra coisa. O influencer vai lá, faz, a pessoa vai, não gosta e ainda põe comentário negativo no post. Ou seja, o cara pagou por uma publicidade nesse perfil e só tem comentário negativo. Mesmo as pessoas que não foram estão falando: ah, mas esse restaurante é caro. Ah, mas isso aqui, isso aqui. Aquele mimizinho, É, mimimi de esse negócio de internet caro e barato, isso é uma coisa é muito, muito muito relativo. relativo, né? Mas você não pode dizer que uma coisa é cara se você não foi lá experimentar. Qual que é o embasamento que você tem para dizer se é caro? Você sabe qual o ingrediente que foi usado? Você sabe se foi o queijo nacional ou um queijo importado que o cara usa na receita Não, e dele? qual a estrutura, né? Qual Às a vezes o estrutura que cara ele tá num tem? puta de um restaurante, com garçom, com carpete, com todo o ambiente, ar-condicionado, e tudo isso conta, né, no preço, no valor do prato, vamos dizer Exatamente, assim. que é outra coisa que me dá preguiça. Tipo, Uhum. ah, mas o prato é caro. Ah, mas tem todo um custo em volta que o produto do restaurante é o prato. Então, como Uhum. que o cara vai tirar o valor todo que ele investiu na parede, na cadeira, Uhum. no som, no garçom, no treinamento do garçom, no treinamento da cozinha? Como que o cara vai recuperar esse investimento se não for pelo prato? Vai ser pelo quê? É verdade. Então, não dá para avaliar um prato de dizer se é caro ou barato apenas pelos ingredientes que estão constando ali. Uma vez o Léo Paixão fez um texto muito bem explicativo sobre isso, que a mulher estava Uhum. falando sobre a bochecha de porco do restaurante dele lá em BH. E ele falou: olha, por trás dessa bochecha de porco, tem. Aí ele listou todos os custos, desde o aluguel Uhum. até quantas horas a pessoa fica lá parada, a mão de obra dele, só descascando as batatas e cortando no formato para fazer o acompanhamento da bochecha. Então, até isso ele explicou. Então, é um pensamento muito raso, né? E aí, voltando à história, então o cara Uhum. pagou. O influencer foi lá, fez, a galera detonando. Ou seja, o cara ainda tem que lidar com isso, porque ele está sendo difamado na internet por um conteúdo que ele pagou, mas ele pagou no canal errado. Sim. Ele pagou para uma pessoa que tem um público que não conversa com o conceito do restaurante dele para fazer uma publi. E é Não, um tiro no pé. e muitas vezes é isso também, né? O próprio dono de restaurante, que a gente sabe que tem donos de restaurante que já vieram da cozinha ali, que já tem uma proximidade com a gastronomia, e tem empresários que são apenas empresários que Uhum. pegaram ali o nicho do hype e abriu ali, e o cara não tem muita noção daquele produto, daquele mercado, não estudou o business dele, né? Sim. E aí, muitas vezes vai para um influencer desse porque é o influencer que tá hypado. Mas aí ele não tem um público nem do restaurante e nem vê outras coisas, né? Porque ele quer que tá ali, porque o vizinho dele anunciou com o fulano, então a gente tem que trazer fulano também, É. Ah, mas é porque traz gente, tá? né? Traz gente quanto? Traz gente em quanto tempo? Traz gente que volta quantas vezes? Não, e O que é esse traz que tipo de gente? cliente, entendeu? Porque a maioria dessas, vamos dizer assim, dessas páginas de indicação nesse contexto que a gente está falando, são pessoas que, assim, que é igual você falou, não tem nenhuma formação, não tem nenhuma, né, que expressam simplesmente a própria opinião e sem justificativa nenhuma. Ah, isso aqui não gostei porque eu não gosto de coisa, sei lá. Verde. Entendeu? Então é uma opinião totalmente, é uma responsabilidade social, né? Quando você tem uma voz na internet e você usa disso, né, enfim, para compartilhar com as pessoas. E o pior ainda, às vezes a pessoa nem gosta daquela comida, mas posta assim mesmo. Uhum, E aí é que eu falo onde entra a questão da ética, sim. né? Você viu que o lugar não é lá essas Coca-Cola, que o lugar já não entrega e você ainda faz uma publi recebendo, onde está sua ética?
É isso, Onde agora tá? tá uns memezinhos rolando, você já viu? Hum. O pessoal tá comendo ali, falando, nossa, é horrível. Eu jogo um tanto de dinheiro na mesa assim, o cara muda. Os influencers de verdade, assim, a galera que faz um trabalho bacana, tá todo mundo fazendo. Eu já vi uns dois, né? Um lá de BH que eu sigo, que é o Jorge Valença, que ele é muito Uhum. personalidade. E aí é isso, eles estão fazendo meio que um vídeo de zoeira, assim, né, com isso, como se a pessoa comesse um negócio ruim ali, aí jogou o dinheiro na mesa ali, a pessoa Eu já muda, vi esse vídeo. né? E aí o que eu falo é que é um desserviço, que não é só para o restaurante, é Uhum. um desserviço para o mercado, é um desserviço para os próprios influencers que fazem um trabalho Uhum. correto. Para os jornalistas que viraram influência. Eu, no caso, me considero uma jornalista que virou influência, né? Porque durante Uhum. a minha trajetória, eu tive que realmente mudar ali a minha profissão Sim. mesmo, né? Quem eu sou. Então, hoje eu tenho um trabalho muito mais digital do que de outra forma. Que não deixa de ser um jornalista, né? Como a gente tinha Sim, é também porque. jornalistas antigamente que, né, nunca Sim, nem passaram dentro de uma faculdade. a diferença do jornalista é que, assim, uma das premissas que a gente trabalha e que a gente aprende na faculdade é a questão da ética. Uhum. E muitas pessoas que trabalham hoje na internet não têm ética, né? Então, por exemplo, a gente teve aí esses dias a polêmica da blogueirinha com a Paola Carossélia. Hum. E ela insinuou coisas sobre a filha da Paola, porque a filha da Paola escuta Billie Eilish. Então, assim, e ela fez uma piada jocosa, né? Então, onde está a ética dessa pessoa? Ah, então porque ela é famosinha, ela acha que ela tem o direito de falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa? Cadê a ética? Então, eu acho que isso que falta, sabe? Tá faltando um pouco de discernimento, de noção, de ética. Então, você quer falar sobre comida, você quer falar sobre restaurantes, estuda. Total. Sabe? Você quer falar se um carbonara é bom ou ruim? Você já fez na sua casa? Você sabe como se faz um carbonara? Uhum. Aí você vai num restaurante que usa creme de leite para fazer carbonara e você fala que aquilo é bom? Mas você sabe o que que é um carbonara? Muita gente não sabe, Não, entende? é igual essas maioneses que aparecem por aí, direto eu vejo na internet. Maionese de não sei o quê. Japonesa, É, que o aí você vai pai. ver e bota ovo cozido, creme de leite. Gente, isso Não não é tem uma... como não virar uma maionese. Não, e não é uma emulsão, entendeu? Você tá misturando ali creme de leite com ovo cozido e tudo. Fica um molho super gostoso. Agora, maionese tem que ter emulsão. Entendeu? Exatamente. Então você tem que ter uma fonte de proteína ali, você tem que ter um lipídio, você tem que ter essas coisas, né? Enfim, a gente não precisa ficar falando técnica aqui, mas essas coisas, elas são importantes, porque demorou-se anos para a gastronomia Sim. dividir, entendeu? Dar as nomenclaturas certas e tudo. Então, eu acho que quando você pega um preparo, é igual você falar assim, vou fazer parmegiana, mas eu quero botar molho branco. Não é parmegiana, então. Entendeu? Parmegiana é com molho Exatamente. vermelho. Então, assim, eu acho que a gente tem um país super criativo, super rico e tudo, né? Que o brasileiro tem esse tempero diferente de saber adaptar as coisas e tudo. Isso é muito legal. Mas eu acho que chega um momento ali que tudo tem limite, né? E eu acho que o público também precisa ter esse discernimento, né? De Uhum. saber, eu vou seguir tal pessoa porque realmente essa pessoa faz um trabalho diferenciado. Ou não, não vou seguir essa pessoa porque essa pessoa não tem nada a ver comigo. E indica lugares que eu tô vendo aqui pelos comentários que não Sim. vale a pena ir. Então, assim, o público precisa também separar um pouco o joio do trigo ali Uhum. para não ser enganado. E que eu falo, gente, eu vejo gente indicando lugares que eu não passo nem perto. Assim, Não, é isso. É porque eu como se acho a que pessoa assim. fosse num médico, entendeu? E falasse assim: olha, tem esse médico aqui que tem 20 anos de especialidade, atende não sei o quê. A consulta dele é, sei lá, R$ 1.500, entendeu? E tem esse médico aqui dessa clínicazinha aqui popular, não sei o quê. Não que a clínica popular seja ruim, tem Não, excelentes médicos e tudo. Mas entende o que eu quero dizer? Então, assim, se você está com um problema sério de saúde, você não vai procurar um médico que tem pouca experiência, você não vai procurar não, eu vou. Meu amigo ali que é enfermeiro, vou ligar, vou perguntar pro farmacêutico, uhum, entendeu? Você faz isso quando você tá com dor de cabeça e tal. Então, quando você vai comer uma coisa, um prato que veio da alta gastronomia, que precisa de técnica, que precisa de, né, que não é qualquer um que sabe fazer ali, né?
eu acho que você tem que seguir o mesmo critério, né? Sim. E existe também a comida do dia a dia, gente. A gente não tá. Eu tenho muito cuidado para não parecer que eu tenho um discurso elitista. Não, a gente Uhum, tem a comida, a gente tem as ocasiões especiais e a gente sabe que comer na rua tá cada vez mais caro. Isso, uhum, assim. E não é culpa exatamente dos restaurantes, é culpa de tudo, uhum. do poder público, enfim. E agora, né? Acho que vai aumentar mais ainda. Mas, assim, a gente precisa eh, ter a noção de que é difícil ganhar dinheiro. Hoje em dia está cada vez mais difícil ganhar dinheiro. Então, por quê? Aquela máxima que, mexe com comida porque comida dá dinheiro. Hoje em dia Não não é dá. mais assim, né? Gente, o lucro dos restaurantes, quando eu comecei a escrever sobre comida, 20 anos atrás, o lucro de restaurante girava em torno ali de uns 20%. Quem estava tirando muito, estava tirando 20%. Aí depois caiu para 15%. Hoje em dia se fala em 10, 9%. Então, assim, é difícil. É difícil. Tá tudo com preço exorbitante, né? A gente vive em Brasília, por exemplo, para o cara alugar qualquer loja aqui na Asa Norte, na Asa Sul, é absurdo o preço. E às vezes uma loja só não comporta o negócio dele. Ele precisa de duas, ou Uhum. precisa de dois aluguéis. Então, você imagina um restaurante grande instalado aqui na Asa Sul, na Asa Norte. Quanto o cara só tem, só de aluguel, quanto que o cara paga? Né? IPTU, enfim, de todos Energia, os né? Que é bem impostos, caro. energia. Então, assim, é caro. Desculpa, gente. Imagina. Eu tinha botado modo avião, mas o negócio. Dá pra cortar, né? Dá pra voltar do que você tava falando. Ah, o que eu tava falando? Peraí, Que, deixa eu desligar aqui, que esse o. alarme. É, O custo operacional. Deixa eu desligar aqui, que aí não toca mais. Então, assim, é muito custo. uhum, E para quem frequenta restaurante, é muito caro. E aí a gente não fala só na questão de, o restaurante. Existem os restaurantes que são para você comemorar coisas importantes, tipo o seu aniversário, o aniversário de casamento, o uhum, aniversário de namoro. E tem os restaurantes que são os restaurantes do dia a dia ali. Que você que não cozinha, né? Que você que uhum, quer ali comer uma comida um pouco mais afetiva e tal. Você tem restaurantes e restaurantes. O importante, na minha visão, é o uhum, restaurante entregar o que ele cobra. Independentemente de ser um pastel, uhum. ou de ser uma pizza, ou de ser Um sei lá, salgado, um né? prato francês. Mas precisa ter coerência nisso, Uhum, né? Então eu olho quando eu vou para um restaurante, eu vou avaliar um restaurante, eu avalio a experiência completa, óbvio, né? Desde o uhum. atendimento, a música que tá tocando, a cadeira se é confortável se não é. Então, você vai num restaurante mais simples, é lógico que a cadeira não vai ser a mais confortável do mundo, mas tá ali entregando. Você tá ali Uhum. sentadinho e tal. Até porque muitas vezes a proposta do restaurante não é uma proposta para você Sim, sentar ali e ficar 2 horas, sim, é para você sentar, né? comer e vazar. É. Então, assim, cada restaurante tem a sua proposta. O que eu sempre prego é que cada restaurante, cada proposta precisa ter um valor e entregar esse valor para Sim. o cliente. Então, não adianta você querer cobrar caro numa comida porcaria. E os clientes também têm que ter um pouco de, assim, eu falo muito para as pessoas que as pessoas têm que aprender a alinhar a expectativa, né? Exatamente. Então, às vezes eu estou fazendo evento de hambúrguer, alguma coisa assim, mais, mais artesanal e tudo. Aí sempre tem um que fala assim, ia falar para você passar no McDonald's, assim, como se fosse, né, uma coisa. Eu falo, gente, eu adoro o McDonald's. Só que o McDonald's, ele tem a sua hora, entendeu? Você tem que Exatamente. gerar expectativa. Você sabe que o McDonald's ali, o ponto alto dele é a combinação dos molhos ali e tudo, né? Não é a carne. Se você tá focado em carne, você não vai pro McDonald's. Aham. Agora, por exemplo, se eu tô num voo internacional aí, que seja, se eu não conheço nada do lugar que tem ali no aeroporto. Eu vou direto do McDonald's. Eu já sei o preço, eu já sei o gosto, eu já sei mais ou menos o que vai vir ali, mesmo que seja às vezes em outro Você país. sabe que tem Entendeu? saudabilidade aquela É. comida, né, que apesar de, né, de ser um Uhum. junk food, mas que você não vai passar mal, Total, porque a né, gente conhece os por ter os processos, a gente processos conhece. rigorosos de controle de qualidade. Exatamente.
Então é alinhar a expectativa. Então é muito melhor eu arriscar o meu dinheiro ali num McDonald's fora do país do que tentar comer uma coxinha que às vezes vai custar R$ 16 e vai estar congelada no meio, Uhum. né? Que a menina só recebe ali e ainda esquenta no micro-ondas, né? Então isso eu acho muito interessante essa parte, né? Mas enfim, né? Vamos, como diz o meme, vamos falar de TechPix, vamos falar de coisa boa, né? Acho que nem existe mais TechPix, TechPix. né? Mas isso aí é só a galera 35 mais, né? Ixi, eu já passei do Que, 35 que, mais que faz pega tempo. que pega essa piada. Mas eu queria saber dos seus projetos, assim. Você já teve vários, né? Como o Lu Convida, Lu Barba Indica, né? Participou de alguns eventos, como aquele na Embaixada da Coreia, né? O Festival de Sim, Kimchi, né? Então eu queria que você falasse um pouco dos seus projetos e, assim, a importância da curadoria, né? sim. Eu tô recente agora, né, dos últimos anos, a Churrascada TGS, eu tive o prazer de fazer a curadoria lá dos assadores. E assim, foi o meu primeiro, vamos dizer assim, trabalho grande de curadoria que vem se estendendo ao longo dos anos. Só que você já fez essa parte muito, né? Então, assim, me conta um pouquinho dos seus projetos que você fez, do que está acontecendo e o quão importante é ter uma pessoa que entende do babado ali para fazer essa curadoria. Bom, a importância de ter um curador é que você estreita caminhos, né. Uhum. Então, às vezes, você vai fazer um evento e você não conhece as pessoas, uma pessoa como eu, por exemplo, que transita e tal, então muita gente me busca por isso. "Ah, você conhece todo mundo, então vamos contratar a Lu, que a Lu, ela desenrola, porque ela conhece todos os donos de restaurante de Brasília, ela sabe quem é bom, quem não é". Então, essa coisa da minha credibilidade, da minha autoridade, me ajuda muito nisso. Uhum. Como eu falei, hoje eu não ganho dinheiro, com gastronomia, eu gostaria de ganhar muito mais dinheiro do que eu ganho hoje com gastronomia, eu ganho hoje, assim, relativamente pouco para a autoridade que eu tenho, mas, assim, eu não ganho dinheiro de restaurante, indo Uhum. avaliar restaurante. A minha renda, quando existe, é de curadoria. Né, então, fazer curadoria, por exemplo, para o Burger Fest, né, que eu já fiz 2 anos, fazer curadoria, por exemplo, para um projeto nacional de Stella Artois, que foi o selo selecionado à mão por Stella Artois, eu fui a Uhum. curadora, a gente foi um projeto que teve 5 curadores no Brasil inteiro, eu fui uma delas. Então a gente tinha que fazer aí uma escolha, de lugares gastronômicos, de experiência de moda, enfim, então fui a curadora aqui em Uhum. Brasília, foram 5 cidades. Já fiz inclusive projeto com Stella Artois, isso que eu acho que falo, quando você tem autoridade, as marcas elas querem estar perto de você. Em 2019 eu já tinha criado no Hoje em Dia, um caderno de fim de ano Uhum. para facilitar a vida das pessoas na ceia de Natal. Então, onde encomendar um peru, onde Uhum. como é que harmoniza comida de Natal com vinho. Então, para dar, assim, de mão beijada: "Toma aqui, ó, quanto você pode pagar", tem para É vários quase que bolsos. utilidade pública É, um isso, né? guia mesmo, um guia de Sim. encomendas de fim de ano. Eu já tinha criado isso no Hoje em Dia, tinha Uhum. feito acho que 2 ou 3 vezes quando eu trabalhava lá. Quando eu fui para o Jornal de Brasília, eu fiz lá também 2 vezes, e aí em 2019 eu estava na CBN, mas não estava em Uhum. nenhum outro veículo, e eu falei: "Cara, eu vou fazer um guia, sozinha". E aí eu falei: "Vai ter uma matéria de capa, vai ter esse guia", e a matéria de capa eu queria contar histórias dos chefes de cozinha com o Natal. Uhum. Então, assim, qual receita de Natal emblemática, assim, da sua história? Dá essa receita pra gente. Que Uhum. receita você comia com a sua família, enfim, dá essa receita pra gente. E aí, a Stella Artois tinha feito um projeto, Stella Chefs, durante o ano de 2019. Uhum. 2020, desculpa, foi 2020. Durante a pandemia, inclusive, eu fui convidada para abrir esse projeto com o Diego Badra, né? A gente Uhum. fez, era live, por isso que eu lembrei que foi 2020, que foi na pandemia. Sim. E aí eu falei assim: "Cara, eu vou pegar e vou oferecer pra Stella Artois a matéria de capa". Porque aí eu pego os chefes do projeto Stella Chefs, eram 9 chefes, e a gente faz a capa desse caderno com os chefes do projeto. E aí apresentei o projeto pra Stella. Tanto a Uhum. matéria de capa, botei como que seria,
as páginas, já ali a Uhum. boneca, né? Quais as matérias que iam entrar e não sei o que, não Uhum. sei o que. E eles falaram assim: não, Lu, a gente não quer a capa. A gente quer assinar com você o projeto. Cara, isso é de uma grandeza e de uma felicidade para um Uhum. criador de conteúdo. Sim. Tipo assim, eu ofereci a capa, a gente assinou, então eu tive que seguir, claro, todas as regras de uso de marca Uhum. da Estela, na diagramação e tal. Eles olharam tudo, leram todos os conteúdos, enfim, mas eles assinaram comigo. Então, isso é uma chancela de uma marca grande como Stella Sim. Artois. É, assim, para minha carreira foi uma coisa muito incrível. Não, e é muito gratificante, né, E foi quando um você projeto que vê. nasceu meu, era um projeto meu, sabe? Uhum. Autoral, assim. Então, eu fiquei muito contente com esse projeto. Muito. É muito legal quando você tem um reconhecimento de uma marca grande, de uma pessoa de relevância. E é importante você falar de todo esse processo também, porque assim, muitas vezes as pessoas pensam que a curadoria ela vai e indica não sei o quê. A pessoa acha que a gente senta na mesa assim e fala, eu acho que deve ter fulano, eu acho que deve ter ciclano. Não sabe todo o trabalho que dá, né? Porque assim, curador, embaixador do evento tal, fulano de tal. Esses nomes bonitos, né? Só é bonito na mídia ali, né? Parece que é uma coisa chique, Sim. né? Mas por trás dos bastidores a gente sabe que é um puta trabalho. E além do que, é uma super responsabilidade, né? Porque é o seu Claro, nome que está em jogo. total. Então, eu falo muito, assim, eu já fui convidada e já neguei projetos, Uhum, porque eu não confiava na marca, ou não confiava no evento. Então, e muitas vezes me convidaram, inclusive, para não me pagarem nada. uhum. Eu falei, como que eu vou arriscar a minha credibilidade, o meu nome, a minha imagem, pra um projeto com você, se der alguma merda no seu projeto? Ah, e mais do Respinga que em mim. isso, por que que a pessoa está te procurando? É porque você tem uma propriedade Exatamente. intelectual ali para E aí a compartilhar. pessoa quer que eu seja embaixadora, ou que eu seja curadora, ou que eu seja o que seja, que eu agregue a minha marca à Uhum. marca dela e não quer me pagar nada, sendo que ela tem um monte de patrocinador por trás, um monte. Aí eu falei, mas não tô entendendo. É aquela coisa, né? Todo dia sai um esperto e um otário de casa, né? É, Eu não sou otária. Eu não pois quero ser é. a otária nunca. Porque eu acho que o meu trabalho tem valor, Uhum, sabe? E eu abdiquei de muita coisa na minha vida, inclusive tempo com a minha filha, tempo com os total. meus amigos. Eu já deixei de viajar com os meus amigos, eu já deixei de ir aniversário de amiga porque eu estava trabalhando. Então, assim, a gente abdica de muita coisa e fora o investimento, né? Assim, Uhum, você vai na minha casa, minha estante é lotada de livros de comida que eu comprei do meu bolso. Alguns, claro, uhum, ganhei, mas assim, a maioria eu comprei do meu bolso. Todos uhum, os cursos que eu já fiz, eu paguei do meu bolso, na ABS, eh, na Wine Spirit, que é um curso caríssimo, inclusive, o curso da Wine uhum. Spirit hoje tá, o nível 1 deve estar na faixa aí de uns 5, 6 mil reais. Eu paguei do meu bolso, porque eu queria aprender mais sobre vinho. E fora todo o curso que a gente tem, relacionado mesmo à vida ali do dia a dia. Então Sim, é a um logística, telefone, é né? um telefone XPTO. Eu sempre Uhum, compro o melhor telefone que tem, porque uhum. a foto, porque para mim a câmera é importante. Então esse investimento sai do meu bolso. Um armazenamento maior que a Um gente precisa, armazenamento né? maior, o meu computador foi pago com o meu bolso, com o dinheiro do Uhum, meu bolso, é minha gasolina, é meu tempo, que sim. é o meu bem mais precioso, é meu tempo. É roupa, porque precisa estar sempre bem apresentável, Uhum, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidados com a aparência, enfim, tem que estar sempre bem vestido e não sei o quê. Então, assim, é todo um custo que envolve atrás e eu não posso vender. E o meu conhecimento, a- uhum. acumulado durante mais de 20 anos. Então, como é que eu vou dar isso de graça para alguém? Só se escrever um livro, né? Daqui a pouco vai ter que sair um livro da Luciana Não, Barros aí, vai. né? Esse é um projeto, mas antes disso eu quero fazer um vinho. Antes do Aí, ó, livro. já ficou esse spoiler aí, Agora com as vinícolas né? aqui em Brasília, né? É, Várias vinícolas aqui por perto. Temos aí. Vamos ver, algumas vamos ver. possibilidades, Eu né? tenho vontade de construir ali com uma vinícola um vinho. Já tive vontade de fazer Sim, cerveja. Mas eu acho que agora eu tô mais pra essa coisa de criar um vinho aí com meu é. nome, quem sabe? Então, se sair aí, a gente já solta o spoiler aqui depois, né? Exatamente. E aí agora, assim, os meus projetos, eu fiz um conteúdo para o Sebrae essa semana. Uhum, Eu sou influenciadora do Sebrae hoje, né?
A gente tem um grupo de vários influenciadores no Brasil inteiro, eles me convidaram, fiquei super lisonjeada de fazer parte desse time de influenciadores, são os Conectas. Uhum. A gente tem até uma hashtag Empreender Conecta, que é a hashtag do projeto. E aí, esse mês passado, o tema era inovação. E aí eu fiz um conteúdo no meu feed sobre inovação, postei, e depois eu fiquei pensando, gente, mas na minha profissão eu já inovei pra caramba, né? Assim, comecei como Uhum. jornalista, ok, rame ali do jornalismo e tal, e depois, quando eu assumi a coluna, a minha postura de inovação foi, não quero matéria que todo mundo tá dando, eu quero matéria exclusiva. Porque minha coluna saía no domingo e tinha Uhum. Liana Sabo na sexta, e tinha Alexandre Menegali, e aí tinha Márcio Vieira que saiu na sexta. E eu falei, cara, as pessoas que leem gastronomia, elas Já leem vem tudo. nesse ritmo desse time de peso, É, né? como o leigo não sabia, eu fechava minha coluna, para sair no Uhum. domingo, eu fechava ela na quarta ou na terça. Sim. Mas o cara não sabe. O cara vai ler na Liana, no Márcio Vieira, as notas, vai ler a minha coluna no domingo, vai achar que eu copiei Sim, deles. total. Então, a minha lógica já foi essa. Então, eu falei, não quero. Eu quero nota exclusiva. Eu só tinha uma página, depois foi para 2. E aí eu falei, não, eu quero correr por fora, não sei o quê. Como eu já tinha, Thalita tinha me deixado uma lista de donos dos Uhum. telefones da galera. Eu também já conheci algumas pessoas. Comecei a fazer contato muito com arquitetos, que eu já conhecia dos outros rolês, das outras matérias que eu Uhum. fazia. Arquiteto, engenheiro, que me passaram furos incríveis. E aí, então foi a primeira inovação. Depois veio o CBN Sabores, que também é uma inovação falar de comida no rádio, Uhum. né? E não era uma coisa chata, era uma coisa bem um bate-papo mesmo, e Dinâmico, era né? super descontraído. E até hoje eu recebo comentários e, enfim, Mensagens. mensagens falando. Ai, Lu, o seu horário era o melhor horário da CBN de manhã, porque a gente só ficava escutando. Tem buraco, tem não sei o quê, e o deputado que roubou não sei o que lá, e não sei o que lá. Uhum. E aí, quando vem sua hora, é a hora da diversão, é a hora do entretenimento, e você ri, a sua risada é ótima, e não sei o quê, porque eu sempre quis deixar, assim, muito eu. Ser muito eu. Tanto que eu falava no rádio com essa voz que eu tô falando aqui. Eu não ficava Uhum. impostando o rádio, impostando a voz para falar no Uhum. rádio. E é até engraçado porque quando eles me chamavam para gravar a vinheta, não sei por quê, eu não conseguia fazer essa voz normal. Eu impostava a voz. E aí as pessoas achavam que a vinheta não era gravada por mim, Sim. porque no programa eu tinha outra voz. Mas é porque eu queria deixar tudo muito assim, muito simples e muito próximo. Sim, mas é porque cada momento tem o seu tem o seu jeito de fazer, né? Exatamente. Então, isso é muito perceptível para quem tem um mínimo de experiência ali, É. né? Nessa parte. E aí, foram várias inovações, então, e eu queria chegar aqui, que você Uhum. falou, quais são os projetos agora? Eu Total. comecei a fazer o Barbo News, Sim. que gente, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu preciso tornar um pouco mais dinâmica essa coisa. Eu, como tenho minha CLT e meu tempo, né, a maior parte do meu dia é dedicado Uhum. à minha CLT, né, que é o que paga os boletos, a gente tem que priorizar o que paga os boletos. Eu falei, eu preciso construir um conteúdo um pouco mais dinâmico, porque eu não tenho tempo de ficar escrevendo post todo dia, não sei o que, não sei o que. Eu Uhum. falei assim, cara, e se eu criasse, tipo, um telejornal na bancada da minha cozinha? Não vai ser uma bancada de... Eu adoro aquele fogão. Não vai ser uma bancada de telejornal, é uma bancada da cozinha. A gente faz Uhum. esse trocadilho aí da bancada, né? E eu ali discorrendo notícias. Então, eu escolho ali 3, 4 pautas. A Uhum. gente tem a limitação do tempo, né? Uhum. Porque os vídeos com mais de 3 minutos, o Instagram, eu já fiz o teste, já Uhum. postei Barbo News de 5, 6 minutos. Mas o Instagram, ele não entrega, como entrega Não, o e de ninguém menos tem de 3. paciência mais, né? A gente foi Exatamente. acostumado pela própria tecnologia a cada vez menos dar atenção, assim, uma dedicação de tempo, né, daquele Aham. pedaço, né? Parece que agora eu escutei esses dias alguém falando, não sei se foi na internet ou se foi na televisão, alguém falando assim que hoje está em 47 segundos,
que é o tempo máximo que De a atenção. pessoa... eu Uhum. acho que foi até na Ana Maria Braga. Não, e os caras que falam de marketing, que você tem que, num vídeo, você precisa é, chamar atenção nos 3 primeiros segundos. Então, assim, Sim. eu não fazia escalada no Barbo News. Uhum. Já eu coloquei escalada. Porque escalada, gente, é quando a gente enumera os assuntos do programa já no iniciozinho do vídeo, como se faz no telejornal, né? Nessa É edição você vai como se ver, fosse o tal, índice tal, do tal. livro, né? É, como se fosse o índice do livro. Antes eu começava, chegou mais uma edição do Barbo News, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje não, hoje eu começo, qual que é a minha pauta mais quente? Uhum. E tanto que teve uma da Combine, inclusive a inauguração da Combine, que foi, assim, uma das mais... que deu mais engajamento do Barbo News, porque eu já coloquei ali, comida japonesa a galera ama, né? Eu botei Uhum. festival japonês, uma loja de onigiris, não sei o quê. Então, assim, a galera já Segura presta pra atenção e ver fala aquela assim, já quero informação, ver. né? Então, assim, foi isso, então eu criei aí o Barbo News, que tá indo Uhum. bem legal, são 3 minutos, aquelas dicas rápidas, né? 3, 4, às vezes 5 Uhum. pautas, quando... E eu sou um pouco prolixa, né? Não sei se Uhum. deu para perceber, Nada, como eu mas sou aqui é o prolixa. lugar de falar. E aí, antes eu fazia meio Uhum. jogadão, tipo assim, sem roteiro. Hoje Uhum. não. Hoje eu escrevo as notas, que é justa. Aí eu leio gravo com o gravador Uhum. do celular para ver se deu 3 minutos. Senão eu já enxugo as notas para quando eu for gravar mesmo com a câmera e tal no Uhum. cenário, aí eu já ter ali o programa já quase que pronto, né? Então, tá sendo legal, assim. E as pessoas têm Eu acho gostado. legal que, assim, que são notícias semanais. Então, Sim. assim, nenhum outro veículo de comunicação, seja ele imprensa independente ou não, consegue ter essa regularidade que você tem e esse, vamos dizer assim, é, assim, como se um emendasse no outro. Quem assiste toda segunda-feira lá, entendeu? Às vezes você dá um gancho da semana passada, vocês viram que não sei o quê, então hoje tá aqui assim, assim. Sim. Então, assim, acaba que isso humaniza, né, o seu Instagram ali e Aham. promove quem realmente está fazendo um bom trabalho, Exatamente, porque o né? espaço é pequeno, né? Então, quanto Pois menor o é. espaço que você tem, mais valor ele tem. Pois é, o espaço é Concorda? pequeno e o critério é grande, né? É. Então, para entrar ali, o negócio, E né? aí me remete a lá quando eu comecei a minha coluna, que era de Aham. uma página que eu falei assim, eu quero nota exclusiva. Sim. Então, assim, o Barbo News, eu dou muito eu continuo dando prioridade para nota exclusiva, para coisas que, uma conversa que eu ouvi ali. E é isso que eu acho que também forma a autoridade. Porque quando você tem as notas exclusivas, você está dizendo para as pessoas que, olha, eu tenho acesso à informação que ninguém mais tem. Ou que as pessoas vão saber depois. Uhum. Então, essa coisa de você ter a notícia antes dos outros, cara, traz muita autoridade. E foi graças a isso, e eu acho que eu fui muito abençoada de ter tido esse feeling logo no Uhum. começo, quando eu comecei a escrever lá no Hoje em Dia, de falar assim, cara, eu preciso. Eu sou desconhecida ainda desse mercado e eu preciso me estabelecer. Uhum. Então, como que eu vou chamar a atenção das pessoas? Dando nota exclusiva. Eu preciso estar fora da caixinha, mas sem banalizar, né? Sem ser. Exatamente. E aí o espaço começou a ser super concorrido. As pessoas me ligavam para me dar Uhum. notícia. Às vezes eu não precisava nem correr tanto atrás. As pessoas me ligavam e me falavam as coisas em primeira mão. Então, isso eu acho que é importante. Eu acho que isso foi o primeiro passo de uma carreira que Hum, foi me trazendo outras coisas e eu também fui tendo outros olhares muito meus sim. e percebendo também tendências do mercado, né, para poder construir essa Luciana Barbo de É hoje. muito bom quando você tem um projeto seu, né? Porque é Sim, legal você trabalhar num projeto das pessoas e tudo, só que chega um momento, né, da carreira da gente que a gente realmente tem tanta bagagem, tanta informação, que não tem jeito mais da gente se moldar dentro de uma proposta de outra pessoa, por mais legal que ela seja, né? sim, por isso que é tão legal assim a cocriação e é muito legal quando uma marca também se Uhum. propõe a cocriar com a gente, né? De falar assim, pô, Lu, eu gosto tanto do seu trabalho, vamos criar uma coisa juntas. Pois é. Eu acho assim incrível isso. Isso eu acho que é a coroação, assim, sabe?
como foi o caso do projeto com Estela, né. Eu ainda fiz também, você falou do projeto da Embaixada da Coreia, Uhum. eu fiquei super lisonjeada, porque eles queriam, divulgar o kimchi no Brasil, né. O kimchi é um dos alimentos mais emblemáticos ali da cozinha Coreana. coreana, eles comem kimchi todo dia. É um fermentado, né? É o fermentado de vegetais, o que é mais conhecido é o de acelga, Uhum. mas pode-se fazer kimchi de qualquer vegetal. É, quente é um processo, É né? um Assim processo de como o fermentação. bacalhau, assim como o Isso, pastrame. isso. E aí eles me convidaram para fazer, e foi super legal também fazer essa curadoria. Já Uhum. fiz também curadoria para o Café do Sítio, a gente fez um projeto, Momento Especial, e o Café do Sítio ele tinha um café mais premium, e eles vendiam à época só para B2B, né, então Uhum. só para outros negócios ou para restaurantes, só que muitas vezes os donos de restaurantes não queriam nem receber os vendedores, os consultores deles. Uhum. Por quê? Porque, é café do sítio, é um café muito popular e tal, e não adiantava os caras falarem: "Não, mas é outra linha e não sei o quê". E eles tiveram uma consultora do Sebrae, e ela indicou: "Por que que vocês não fazem um festival para levar esse café para os restaurantes?". E aí um nome como Luciana Barbo, que Uhum. chancela. E aí eu fui estudar o que que era o café deles. Da onde vem, esses produtores, eles têm as certificações internacionais, Rainforest e todas as outras que são Uhum. exigidas, inclusive pela Nespresso, para comprar o café, Procedência, pelas né? outras marcas internacionais que a gente sabe que compram muito café do Brasil, Uhum. mas para o produtor vender para essas marcas, as marcas exigem uma série de certificações, como, por exemplo, não ter trabalho escravo, ter um ESG fortalecido Uhum. né, da empresa. E aí eu fui entender o que que era esse café, de onde vem, tal, para eu poder construir todo um storytelling para convidar Uhum. os donos de restaurante. É, e Então, quando. esse café não é o café do sítio, gente, que vocês conhecem, que a gente Uhum. compra na gôndola do supermercado. É um outro café. E aí a gente fez o projeto com 15 endereços, 15 restaurantes. Uhum. E no final das contas, 11 restaurantes passaram a comprar o café deles. O pessoal não queria nem ver, mas passaram a comprar e a oferecer esse café para os clientes. Então também um case de sucesso, assim, que foi muito bacana fazer esse projeto e ver esse resultado de um trabalho que é um trabalho mesmo focado na qualidade, a gente não está aqui para enganar ninguém, Uhum. e eu trabalho muito focada nisso. Eu gosto sempre de ser muito transparente e se alguma coisa me chama a atenção de uma forma negativa, eu já tento já pesquisar em volta para não me envolver em projetos que realmente, vão botar a minha credibilidade e a minha imagem em risco. De tudo isso que você vem pesquisando, você enxergou alguma tendência, assim, para daqui, porque agora a tendência é falar de tendência, né? A tendência é falar de Ainda tendência. mais com o chat GPT aí, tem muita gente já se enrolando por aí, Uhum. e a galera que estuda mesmo, né, que tá no, vamos dizer assim, puxando o boi pelo chifre, né, às vezes tem uma visão um pouco diferente, né, dessa galera que faz pesquisa rasa. Bom, a tendência que eu vejo, em relação à gastronomia, é das pessoas quererem, lugares mais simples e lugares com custo-benefício bom. Acho que Uhum. mais do que nunca. Então, olhando para o mercado em Brasília hoje, você não tem tantos restaurantes de alta gastronomia. O que a gente vê abrindo hoje, são bares, restaurantes um pouco mais afetivos. Então eu acho que isso é uma grande tendência. Uhum. Talvez daqui a uns 2, 3 anos a tendência seja voltar para a questão da alta gastronomia. Hoje, o que eu acho que o mercado está bem voltado para essa questão do valor que se paga, né, então Uhum. experiências, mais baratas, mas quando eu falo mais barata, não quer dizer que a experiência vai ser ruim. Boas Uhum. experiências, mas com valor, mais Custo-benefício, vamos dizer. custo-benefício. Uma outra coisa, valorização de produtos locais, eu acho que é uma coisa que eu falo
Há muitos anos, desde que eu Uhum. acho que eu comecei, eu sempre tive ligada nessa coisa do produtor local, dos frutos do cerrado, por exemplo. Sempre defendi o uso nas Uhum. cozinhas de Brasília, essa coisa da sazonalidade. E é uma coisa que o mercado vem adotando mesmo, assim. E eu acho que as pessoas estão mais ligadas nisso, inclusive o consumidor. Porque a gente teve a época dos chefes estarem ligados e o consumidor, assim, nem tanto. Mas hoje acho que tá se tendo mais uma visão, olhando para isso. Eu acho que a tendência as pessoas têm falado muito na tendência dos jovens não quererem bebidas alcoólicas, né, e eu acho que realmente inclusive tem vinícolas, eh eh, trabalhando produtos para atingirem Uhum. essa população mais jovem. E também a questão das coisas noturnas, da vida noturna. Eu acho que a gente realmente está numa tendência das pessoas quererem fazer coisas mais cedo. Mas talvez essa tendência não seja uma coisa que venha do público, mas que venha da limitação do próprio mercado. Sim. Por exemplo, eu vejo que hoje em Brasília as coisas se fecham cada vez mais cedo. Então, se você quiser ficar mais tempo na rua, você tem que sair mais cedo de casa. Porque senão você não consegue. Você quer ir num restaurante hoje às 22h30 a cozinha já vai estar fechando, Sim. provavelmente. Então, assim, é até uma crítica que às vezes eu faço, Uhum. porque Brasília, que é uma cidade que se pretende ser turística, que tem um hub, né? O nosso aeroporto é um hub, que as empresas aéreas fazem aquelas promoções de stopover, né? Para a pessoa fazer uma parada aqui, ficar 2, 3 dias. Uhum. Mas eu acho que a cidade anda deficiente dessa vida noturna. E muitas ações contra também, né? A gente teve outro dia no setor bancário norte, Sim. aquela polêmica toda do bar que não está atrapalhando ninguém, mas que o povo não quer deixar funcionar. Sim. Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente precisa retomar essa coisa da vida noturna, obviamente, respeitando a população, respeitando quem quer dormir cedo e, às Uhum. vezes, encontrando lugares onde se possa instalar bares e restaurantes que Uhum. não vão atrapalhar, Como no né? setor de diversões Como o sul, setor de diversões sul, que não né, atrapalha ninguém, por não é exemplo. mesmo? Mas uma tendência é essa, talvez uma tendência imposta pelo próprio mercado. Sim. Os restaurantes estão fechando mais cedo e tem a questão, né, da lei do silêncio, Uhum. mas também tem a questão da deficiência até hoje. Olha, desde que eu comecei a escrever sobre gastronomia há 20 e tantos anos atrás, Uhum. a gente tem essa deficiência no transporte público. Gente, 2 décadas e nada se faz para melhorar isso. Quer dizer, funciona durante o dia, mas à noite, se o restaurante for funcionar até 2, 3 da manhã, o funcionário não tem como voltar para casa. Então isso é triste. E isso deixa a nossa cidade cada vez mais nesse limbo aí, Do querendo ser do turística, do dorme cedo, né. mas sem opções turísticas à noite. Acho É isso, triste. gente. Vou ter que chamar a Luciana aqui para falar, né, eu tinha muito mais coisas para perguntar, mas nosso tempo tá estouradíssimo aqui, A gente tá. falou muito. Entendeu? Mas tudo muito pertinente, tudo muito legal. Eu acho que a gente, né, pode gravar, às vezes, uma parte 2 depois. Mas, Lu, queria te agradecer demais. Queria que você deixasse suas redes sociais, seus contatos profissionais, entendeu? Vende seu peixe aí. Bom, então me sigam lá no @Luciana Barbo, lá no Instagram. Tem Barbo News toda semana. Quem quiser também curadoria, consultoria, enfim, a gente faz todos esses trabalhos e pode mandar lá pelo inbox também do Instagram com o contato e o que você precisa aí para melhorar o seu negócio e a comunicação do seu negócio. É isso, gente. Então, muito obrigado a vocês que mais uma vez ficaram com a gente aqui até o final. Esse foi mais um Rolê em Receita com JP do Hambúrguer na Veia, vulgo eu, e hoje com a convidada super especial, Luciana Barbo. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, JP, foi um prazer. É Me chame de isso. novo.